Boa noite, professor Shigeo. Nós somos o grupo 1 e nos reunimos aqui para fazer a resolução do exercício 2 com o Felipe Borges, Juliano Maradei, Thiago Cipriano, Matheus Costa, Gabriela Lima e Luiz Felipe. Bom, professor, agora na resolução do exercício 2, certo? Que foi o exercício aí proposto de tabelas. Bom, o senhor propôs primeiramente que a gente elaborasse 3 tabelas. Uma com os funcionários e os funcionários, onde tem o código do funcionário, o nome do funcionário, o salário dele e o número de seus dependentes, que é a nossa tabela FD. Posteriormente, uma tabela exclusiva dos funcionários sem o número de seus dependentes. E a terceira, uma tabela de dependentes com o código do funcionário ao qual ele é dependente e o nome do dependente. A gente vai trabalhar exclusivamente com essas duas tabelas. Essa aqui, a gente não utilizou elas nas nossas consultas, certo? Então, só para exemplificar, por exemplo, aqui no nosso dependente de código 1, em nome Augusto, ele é dependente de Ana, pois Ana possui o mesmo código que ele. Bom, o senhor propôs aqui que nós fizéssemos basicamente 4 consultas. A primeira é mostrar o nome e o salário de 2 funcionários, entrando com o código deles, certo? Então aqui a gente fez a função f nome salário. Essa função, a gente vai entrar com x e y, e verificar se o meu x ele está na tabela, certo? Se ele está presente na tabela, e na tabela F de funcionários, e qual seria o nome e o salário desse meu x, em seguida escrevê-lo na tela. E também fazer a mesma coisa para o meu código y, certo? Eu verifico se ele está presente na minha tabela F de funcionários, o nome dele e o salário dele. Em seguida, escrevo na tela o nome e o seu salário. Então, a gente vai fazer a consulta aqui, por exemplo, dos funcionários 1 e 2. No caso, Ana, que ganha R$1.000 de salário, e Pedro, que ganha R$2.000 de salário. Bom, a próxima consulta que o senhor solicitou foi a consulta para verificar, né, escrever uma lista do número do nome do funcionário e todos os seus dependentes, certo? Então aqui a gente tem a nossa função, a gente vai entrar com um código e vai verificar se esse código ele pertence à nossa tabela F, ele tem um nome e qual seria o nome desse funcionário, em seguida escrevê-lo. Também verificar na tabela de dependentes se existe algum y que tenha esse x como código e qual seria o nome, né, do nosso dependente, e escrever o nome desse dependente na tela. Então a gente vai fazer uma consulta aqui. Vamos consultar, por exemplo, o 3. Certo? Então ele verifica que o Lucas tem esse código aqui na tabela F, certo? E ele verificou também aqui que Luana é dependente de Lucas. Entretanto, se a gente colocar next aqui, a gente verifica também que existe outro dependente, que é a Laura. Então aqui o nome do funcionário e a lista com os seus dependentes. A terceira consulta proposta foi para verificar o seguinte. A gente verifica se quais são os funcionários, certo, que estão em uma determinada faixa salarial e escreve o nome e o salário desses funcionários. Então a gente vai entrar com a faixa salarial aqui no X e no Y, certo? Se na minha tabela funcionários eu tiver algum funcionário com nome N e salário S, sendo S maior ou igual a X, ou S menor ou igual a Y, eu vou escrever o nome e o salário desse funcionário que está presente na minha tabela F. Então vamos fazer a consulta aqui. Eu vou verificar quais os funcionários estão com salário na faixa de R$1.000 a R$2.000, certo? Eu verifico que a Ana está, certo? A Ana tem o salário de R$1.000, o Pedro tem o salário de R$2.000 e o Gustavo com o salário de R$1.500. Os demais funcionários não se encontram nessa faixa. E por último, o senhor solicitou uma função para verificar qual funcionário, certo? De um respectivo dependente. Então a gente entra com o nome de um dependente, certo? E verifica se o nome desse dependente está na tabela D e tem um código respectivo a ele. A gente vai na tabela F e consulta se o código está na tabela F e qual seria o nome deste funcionário e escreve o nome. Então aqui a gente vai fazer essa consulta. Vamos consultar, por exemplo, o Juca, que é um dos nossos dependentes. E a gente encontra que Juca é dependente de João. Muito obrigado, professor. Encerramos por aqui.